Salve, rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos no canal. E olha só, hein, rapaziada, ano novo, novas estratégias. No vídeo de hoje eu quero e vou provar para vocês porque que você como homem também não deve se relacionar com uma mulher no primeiro encontro. Na verdade, o que eu quero dizer é que você deve conhecer a mulher o máximo possível antes de você se relacionar com ela. E eu vou provar para vocês o porquê disso. A gente já tem que começar dizendo, rapaziada, que sexo casual não existe. Sexo casual não existe. O que existe é relacionamento casual, na verdade. Sexo casual, rapaziada, é algo reservado, na maioria das vezes, para garotas de programa. Onde o cara vai lá, ele não conhece essa garota, ele não estabelece nenhum tipo de vínculo, relacionamento com ela, para ir lá e consumir o ato. E nem depois ele mantém. Às vezes ele não sabe nem o nome. E depois que eles fizeram o que tem que ser feito, ele pagou, ele não mantém nenhum contato e ela não vai fazer questão, é claro, de querer conhecê-lo, de querer ver um filme, de querer saber mais sobre ele, etc. Que é o que acontece na devastadora maioria das vezes que as pessoas se conhecem. Até com uma garota que, se você for ou não ficar com ela no primeiro encontro, você vai ter um tipo de relacionamento casual, rapaziada. O que é um certo tipo, mais uma vez, de hipocrisia do homem. É por isso que o Alan dizia que o PUA é um tipo de manipulação e o cara que usa a sedução para sair com uma mulher, ficar com uma mulher, ele está sendo manipulador. Que é o que a maioria dos homens fazem. Até o cara que não sabe sobre... como é que se diz? Técnica de sedução e etc. O comum entre os homens é chavecar a mulher, estabelecer um relacionamento com ela inicialmente casual, para que ele se relacione sexualmente. E o sexo acaba sendo um teste para esse cara decidir se ele quer continuar com essa mulher ou não. Então esse cara estabelece um relacionamento casual com essa mulher, para que muitas vezes, na maioria das vezes na verdade, depois que rola alguma coisa entre eles, ele não queira dar continuidade nesse relacionamento casual. E sabe o que esse cara vai fazer? O que esse cara vai fazer? Entendeu? Ele vai mentir, enganar, vai tentar se afastar aos poucos, porque ele não quer mostrar para a mulher que ele é hipócrita. E o que acontece na maioria das vezes, por que isso acontece na verdade, rapaziada? Por conta de uma coisa que se chama efeito refratário, ou que a gente conhece como botão de eject, que é um pouco pior, tá? O que significa? O efeito refratário nada mais é do que depois que o cara ele tem o ato lá com a mulher, etc., ele vai ter um sentimento de aversão. O que é natural, né? Isso é biológico, isso faz parte. E depois de alguns minutos isso volta ao normal. Só que o botão de eject é quando o cara, ele não tem interesse em conversar com a garota, ele não tem interesse em saber mais sobre ela, em falar com ela, e ele quer sumir dali. Entendeu? E é algo que você não vai conseguir fazer, porque senão, como eu disse, você vai estar confessando que é hipócrita. E a culpa que você vai sentir vai te impedir de apertar o botão de eject. Ou seja, você vai se forçar a ficar numa situação, a continuar numa situação em que você não queria estar. É isso que acontece na prática, rapaziada. E eu vou confessar para vocês o porquê. Como eu disse no início do vídeo, não existe sexo casual. Sexo casual é algo reservado para garota de programa. Se você quer sexo casual, você não é um cara religioso, eu não sou moralista, vai no cabaré, vai na zona, não sei, sai com uma acompanhante, algo do tipo. Ali sim você tem um verdadeiro sexo casual. Já ouviu aquele ditado? Isso é verdadeiro, rapaziada. Isso é verdadeiro. Não 100%, mas tem um grande fundo de verdade nisso. De que muitas vezes o cara que paga para sair com uma mulher, ele não paga pelo sexo. Ele paga para ela ir embora. Isso é uma verdade, rapaziada. Não existe sexo casual. Você não vai conseguir ir embora. Na devastadora maioria das vezes. Porque, como eu disse, o sentimento de culpa, a menos que você seja um sociopata, vai te impedir de fazer isso. Você vai ter que estabelecer um relacionamento casual com essa mulher. Sacou? Porque o que pode acontecer depois que você saiu com ela e rolou alguma coisa, você descobrir, na verdade, que várias características que ela tem você não gosta. Várias coisas que ela gosta, que ela se interessa, você não curte. Você não acha interessante. E você vai meio que se obrigar a se manter numa situação justamente para não deixar a sua máscara cair. A realidade é essa, rapaziada. E tem alguns caras que eles podem dizer o seguinte: você fala isso porque a mulher não é muito linda. Se a mulher é muito linda, for muito gostosa, você vai querer continuar saindo com ela, você não vai querer apertar o botão de eject. Cara, se ela for chata, aí você está sendo mangina, você está sendo escravoceta. Porque se a mulher for chata nesse caso, você só vai querer continuar. Você vai tolerar algo que você não quer, falar sobre assuntos que você não quer, ouvir coisas sobre ela ou assuntos que você não acha interessante só para continuar transando com ela. Você está assumindo e confessando que você é um gado, que você é um escravoceta. É exatamente por isso, rapaziada, que inevitavelmente o que vai acontecer é que você vai estabelecer com a mulher um relacionamento casual.
Até se você conhecer uma mulher no Tinder, rapaziada, vocês vão falar sobre algumas coisas, que não seja meia dúzia de palavras. Algumas coisas vocês vão conversar até rolar alguma coisa. Não, assim, isso exagerando, porque na maioria das vezes, no mínimo, vocês vão pro encontro, pessoal. Você vai pro encontro com uma GP? Pra rolar alguma coisa? Não. Você já vai direto pro ato, fala sobre aquilo, acabou aquilo, você não fala sobre mais nada. Com uma mulher normal é assim que acontece. Você vai estabelecer um relacionamento. E se você não tiver conhecido ela o suficiente, se você não souber sobre ela o suficiente, muito provavelmente você vai se deparar com situações sobre ela que você não gosta, que você vai ser obrigado a tolerar e você vai ficar doido para apertar o botão de eject e você não vai conseguir. E a maneira de você resolver isso é conhecendo a mulher o máximo possível antes de se relacionar com ela, rapaziada. É um jogo de ganha-ganha, porque é algo que as mulheres querem, é algo que você quer e é algo que ao mesmo tempo você está usando a seu favor. Porque você tira o peso das suas costas. Preciso transar com ela, ela não quer transar comigo. Não, você, na verdade, que está levando em consideração se realmente quer fazer aquilo, porque depois o efeito refratário pode bater e talvez você não queira mais encontrar com a garota. E você não vai conseguir rejeitá-la diretamente, abruptamente, objetivamente. Até você ir se afastando, sacou? Muita coisa vai rolar e muita dor de cabeça você vai ter que enfrentar, rapaziada. A realidade é essa, certo? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, inevitavelmente, rapaziada, vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu quero dizer. Normalmente, o que você faz quando você vai fazer um sexo casual? Que vocês chamam, a gente sempre chamou, sexo casual. O que você faz? Vamos ver um filme? Aqui você já está tendo um relacionamento casual e você já pode passar por uma situação em querer botar o botão de eject, em querer apertar o botão de eject. Que filme que ela gosta? Que filme que você gosta? Às vezes você vai se colocar numa circunstância em que você vai querer ver um filme e a mulher não gosta daquele tipo de filme, porque vocês não se conheceram o suficiente. Você vai se forçar, na verdade nesse caso, né? Ela vai se forçar a assistir aquele filme com você, ou o que ela vai querer fazer é ficar falando, conversando, porque ela não está interessada em ver o filme, e você vai ter que ouvir o que ela quer dizer quando na verdade você não acha ela tão interessante assim, mesmo se ela for bonita. E você vai ficar doido para sair daquela situação, mas você vai ter que fingir que tá gostando. Será que vocês gostam do mesmo filme? Será que ela não vai querer apertar o botão de eject? Ela gosta de um tipo de filme e você gosta de outro? Sacou? Só que agora você vai ter que tolerar essa situação até você conseguir ir se afastando dela aos poucos, organicamente, até que vocês não estejam mais se encontrando. Porque sexo casual você não faz. Sexo casual você só faz com garota de programa. Com qualquer mulher que você conhece, na rua e etc., você vai estabelecer, por menor que seja, algum relacionamento casual com ela, seja antes de rolar alguma coisa entre vocês, ou seja depois que rolou. Você vai comer alguma coisa, você vai ver um filme, você vai falar sobre algum assunto, você vai ter que se comunicar com ela no telefone. Se ela é uma garota que você não acha ela interessante, porque agora depois que rolou alguma coisa entre vocês, você descobriu que várias coisas sobre ela você não gosta, ou várias coisas que ela gosta você não tem interesse em saber sobre aquilo, você vai ter que tolerar isso até você conseguir ter tempo suficiente para ir se afastando dela até o momento que vocês não vão mais se encontrar e não estão mais se vendo. Você vai ter que estabelecer um relacionamento casual com ela de qualquer jeito, rapaziada. Então, o melhor a se fazer é conhecer o máximo possível a garota, dos mais diversos tipos de situações, ocasiões diferentes, hobbies, etc., que você gosta, até você ter certeza que depois que rolar alguma coisa sexual entre vocês, você não vai querer apertar o botão de eject. Porque o próprio ditado de querer apertar o botão de eject é justamente porque o cara quer, o cara não aperta porque ele não tem coragem. Cara, vai num cabaré, se você quer sexo casual, vai num cabaré, sai com uma acompanhante, algo do tipo, entendeu? Porque assim você não traz dor de cabeça para a mulher e você não traz dor de cabeça para você também. E eu não sou um cara moralista, cada um faz o que quiser da sua vida. Beleza? Tamo junto, um abraço.